Você é uma pessoa que se pergunta por que vou mudar de carreira nessa altura do campeonato? Ou então, o que eu preciso fazer para mudar de carreira? Se esse tema te interessa, acompanhe esse programa. No programa de hoje vamos falar sobre transição de carreiras, os sucessos objetivos e subjetivos. Para me apoiar nessa gravação de mais um podcast, Dani Egílio, que também passou por uma transição de carreira e está passando, eu diria. Exatamente, ainda. André, o tema assim super pertinente, real, né? Tá real, estou vivenciando na pele, exatamente. E com uma super convidada, né? Eu até queria que você apresentasse essa super convidada. Ai, que delícia, André. A Cris já conhecemos há anos. A Cris, engraçado, eu conheci ela no ambiente corporativo. E aí ela fez a transição de carreira dela. E eu acompanhei um pouco do trabalho da Cris. E eu me recordo que lá atrás, Cristina Salzani, tá, gente? Aqui intimidade dá esse direito pra gente. Mas foi observando o trabalho, né? E muitas das falas da Cris, aquilo que ela apresentava lá atrás, quando eu nem pensava. Na verdade, acho que eu já estava, né, com uma pulguinha de transição de carreira, mas efetivamente eu não pensava e começaram a me chamar a atenção. Né? É possível, porque às vezes a gente olha e fala, não é para mim, né? Por que eu vou mexer? O time que está ganhando não se mexe. E aí você olha, é possível, sim, para qualquer pessoa, desde que seja o desejo dela, né, Cris? Exato. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Dani, obrigada, André, pelo convite, né, e falar desse tema que é tão atual, tão importante e que muitas pessoas realmente se perguntam, né, será que eu faço? Será que eu não faço? A Cris é psicóloga especializada em carreira, neurocoaching, adora viajar, adora orquídeas e tem uma vida bem brilhante, eu diria assim, pelas suas falas, suas palavras. Vamos falar um pouco de transição. Mudo de carreira ou não mudo? Muitas pessoas se perguntam isso. E que respostas poderiam vir para essas pessoas, assim, do tipo, agora é a hora, ou amanhã é a hora? Como tirar essa angústia de dentro das pessoas que se perguntam isso? Eu acho que se começa essa pergunta, né, como a Dani falou, acho que já existia lá um desejo. Então, se a pessoa já tem isso como a gente sempre fala, uma pulguinha atrás da orelha, é porque realmente, por algum motivo, a pessoa está precisando dessa mudança. E alguns gatilhos, né, que as pessoas têm para mudança, às vezes é a própria demissão, né? A pessoa não espera e acaba sendo demitido da empresa. A insatisfação com o trabalho, ou até um estresse emocional. Muitas pessoas chegam num nível de estresse no trabalho que aí eles falam assim, não, agora não dá mais. Agora eu preciso mudar porque é quase que uma questão de vida. Saúde, né? Exato. Saúde mental mesmo, para poder dar esse empurrão e fazer a pessoa mudar mesmo. Mas antes que algo não tão bom aconteça, no caso de uma demissão, por exemplo, mas a pessoa que está ali, né, por exemplo, pegar um colaborador que trabalha muitos anos numa empresa, formado numa área, que sempre trabalhou naquela área, e ele, de algum motivo, não quer mais ficar naquela área. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa parte administrativa de uma empresa fala, putz, quero mexer tanto com comida. Uhum. Como conduzir isso, assim, com a empresa, com os colaboradores, com a chefia, com o futuro? Como fazer essa? É bem interessante, né, André? Porque assim... Que é uma mudança de área completa, né? Completa. E existem muitas transições assim mesmo, né? Que a gente fala da água para o vinho, né? E não tem jeito, a pessoa precisa... Acho que o primeiro ponto é esse desejo e ela realmente saber que ela quer isso. Algumas pessoas não sabem ao certo nem para onde ela quer ir, né? Mas quando a pessoa já sabe, eu quero ir, por exemplo, uma área de, né, culinária, ele vai sim buscar novos conhecimentos, vai buscar uma experiência. É muito importante essa parte prática. Então, assim, fazer um trabalho voluntário ou na própria escola que estiver estudando, realmente ir lá, colocar em prática para ver se é aquilo realmente que vai trazer essa realização para ele, né? Então, assim, a prática é muito importante.
A preparação, claro, você vai adquirir novos conhecimentos sobre a área que você está desejando mudar. E também começar a conviver com pessoas dessa outra área. Porque é muito importante. Você tem que mudar a sua rede de contatos, né? Rede de relacionamentos. Porque se você sempre trabalhou em empresa e quer mudar para uma área gastronômica, é muito diferente o ambiente, é muito diferente. A realidade, a rotina, né? Tudo é diferente. Então, a pessoa precisa vivenciar isso de alguma maneira. Você já deve ter passado alguns casos aí na sua vida que a pessoa fala, mas como que eu vou deixar meu chefe? Faz 20 anos que eu trabalho com ele, faz X anos, como que eu vou deixar o dono da empresa na mão? E quando entra esse conflito, por exemplo, como que dá para conduzir isso aí? Esse conflito é assim, né? A pessoa, às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, né? A gente tem que, às vezes, pensar na gente primeiro para depois pensar nos outros, porque às vezes a gente fica preso por uma questão dessa de lealdade, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de família, que a família não aprova aquela mudança. Então, assim, nesses momentos de transição e de mudança, você tem que ser um pouco egoísta. Você tem que pensar naquilo que você quer para você, naquilo que você quer para os próximos anos da sua vida, porque senão você fica preso na infelicidade e fica adiando isso pelos outros. Doideira. E eu acho que além essa questão do egoísmo, né, no bom sentido, Cris, como se diz, eu não diria desejo. E não é uma autoconfiança, mas sabe esse reforço? Porque eu vivenciei isso recentemente. E o que eu mais ouvi nessa trajetória, mas você vai fazer o quê lá? Gente, eu vou ser sócia, né? Dani, então você partiu para o universo da terapia? Mas o que você está fazendo? Uns falaram, mas por que você não abriu uma agência? Eu falei, gente, se fosse para abrir uma agência, eu ficava onde eu estava. Mas aí você ia ser dona do próprio negócio. Eu falei, e o que eu estou sendo agora? Então, porque o meu realmente foi uma mudança brusca em termos de segmentação. Sim. Mas quando eu olho para o Clinic Club, aquilo que a gente está projetando lá dentro, os valores que nós estamos projetando e o quanto nós estamos olhando para o outro, tem muito valor meu carregado ali dentro. Então, exato, eu fiz uma transição de segmento, mas com valores ali que eu já carrego, né? Esse querer apoiar o outro, olhar para o desenvolvimento humano, apoiar no desenvolvimento profissional, projetar aí espaço realmente que olhem para essas pessoas. Porque eu fiquei um pouco confusa a princípio, Cris. Eram tantas as pessoas perguntando, porque eu vim de um universo de 20 anos. Nossa, mas o que você vai fazer? Por que você está fazendo isso? Exato. Que você olha e fala, gente, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Né? Mas Dani, você tocou num tema interessante aí. Tem a ver com o seu propósito, com o seu desejo de fazer algo que realmente vai contribuir para a sociedade, vai contribuir para o outro. Então, é nesse ponto que a gente fala do egoísmo, é você olhar aquilo que está sendo bom para você. Se aquela escolha está sendo bom para você, porque tem a ver com os seus valores, tem a ver com o seu propósito de vida, você já está com mais de meio caminho andado, sim, porque você tem a certeza disso. E ouvir o que os outros vão falar, gente, todo mundo vai falar. Sempre tem alguém, é aquela velha história, né? Eu não sou mãe, mas quem é mãe sempre tem 500 pessoas falando, né? Trate o seu filho assim, faça assado. Nasce uma mãe, nasce um palpiteiro. Exato. Então, assim, com carreira é a mesma coisa. Você vai ter um monte de gente palpitando. Não, mas você não devia ir para Sorocaba. Não, como que você larga São Paulo, que é o auge do negócio, para vir para uma cidade pequena? Então, assim, você vai ouvir muitas coisas, né? Sim. E no meu caso, até em relação ao etarismo, né, Cris? Porque às vezes a pessoa, ela tá... Porque essa transição na minha vida, ela aconteceu com quase 48. Nossa, com quase 48, vai mudar? Né? Sair de um ambiente estável. Falou, gente, qual é a estabilidade no universo CLT? Nenhuma. É ilusória, né? Exato. Mas a idade é uma coisa interessante também, Dani, porque assim, a transição de carreira, ela vai acontecer quando a pessoa tiver uma certa maturidade. Exato. É difícil você ver uma pessoa recém-iniciada no mercado de trabalho, com 20, 30 anos, pensando numa transição. Apesar que hoje as coisas estão tão rápidas que pode até ser que aconteça. Mas você precisa ter um caminho, você precisa já ter tido algumas experiências, algumas vivências, para saber, poxa, não estou feliz aqui, não está sendo legal isso para mim, eu quero mudar. Então, você precisa ter esse caminho percorrido.
E é comum isso acontecer aos 40. A minha transição foi exatamente aos 40, como dizem, né, na crise de meia-idade. Como que foi a sua, basicamente? Você saiu de que área ou qual status quo que você estava e foi para onde? Então, e aí o que a gente escuta das pessoas, né? Eu estava como gerente de recursos humanos, gerente da área de desenvolvimento e talentos, depois de 14 anos numa mesma empresa, mas já tinha 5 anos numa outra empresa, então era um total de 20 anos de recursos humanos, né? E numa posição de gerente. E aí todo mundo vira para você e fala, você tá louca? Vai deixar o cargo, vai deixar o salário, vai deixar os benefícios, vai deixar, né, o status para ser autônoma ou para trabalhar numa consultoria. Na verdade, eu acabei fazendo 2 seguidas, né? Eu fui para uma consultoria de treinamento e depois eu comecei a trabalhar como autônoma. Então, assim, as pessoas acham que você realmente pirou, né? Surtou, saiu da caixinha. É, o famoso saiu da caixinha, né? Saiu mesmo. Mas foi algo que eu ouvi, e aí eu já vou replicar uma frase da Cris. Eu ouvi, falou assim, você vai jogar 20 anos fora. Isso para mim foi tão dolorido que eu falo, gente, por que eu tô jogando? Assim, né? E tem uma vez, a gente estava batendo um papo, eu não sei nem se a Cris lembra, mas ela estava falando, a gente estava num projeto social juntas. Carreira não é aquele momento, né? É tudo que você constrói, desde que você inicia. Eu falei, então por que eu vou jogar? Por que eu estou jogando? Mas é forte o que a pessoa traz. Uhum. E às vezes, muitas vezes dá vontade. Fala, olha, né, a diferença entre a pizza e você aqui é que a pizza eu peço, a opinião eu não pedi, né? Alguma coisa. Porque, de fato, aí eu não sei se é o receio da pessoa, ela não faria aquilo, ou ela tem vontade de fazer aquilo, mas como ela não faz... Exato. Aí ela traz, porque são coisas fortes, A gente não joga fora, Dani, porque toda essa experiência, e aí assim, um novo conceito que a gente fala hoje em dia de carreira, a gente tem uma carreira na vida. Porque a carreira é o acúmulo das nossas experiências de trabalho ao longo da nossa vida. Então, essas transições que a gente faz, você está só alimentando a sua carreira, você está só complementando, né? E aí, as pessoas pensam nisso, mas como assim? Fez faculdade, já tem 10, 15 anos de experiência na área, e aí vai jogar tudo isso fora? Não, a gente não joga, né? Fora. A gente reaproveita muito de toda essa experiência e toda essa trajetória que a gente viveu, seja dentro de organização, seja como empreendedor, e aí vai fazer uma outra coisa, a gente sempre aproveita, conhecimento a gente não perde, né? E aqueles casos... que acho que é até um pouco chato e sensível para quem viveu na pele. Fez uma mudança de carreira, uma transição de carreira, talvez não muito estruturada, mas por não esperar o tempo de maturação ali para fazer a transição. Pediu as contas, saiu da empresa, enfiou a cabeça no novo sonho e não deu certo num curto espaço de tempo, e daí tem que voltar, como o pessoal diz, com o rabo no meio das pernas. Né? Porque, assim, gera uma frustração. Gera. E mesmo assim a pessoa volta e fala, mas não é aqui ainda, tive que voltar por necessidades, talvez financeiras ou realidade, mas... E esse vai e vem, esse ping-pong ou essa frustração? Na verdade, André, tudo é aprendizado, né? Mesmo quando dá errado, eu acho que isso é um estado de espírito que a gente tem que ter enquanto profissional, enquanto pessoa, porque... é enxergar aquela história, né? Enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, assim, não deu certo? Ok. Como é que eu aprendo com esse erro e como é que eu faço diferente da próxima vez? Ok, se eu tiver que voltar para trás. Ok, se eu tiver que dar 2 passos para trás para depois dar mais 3 para frente. A pessoa tem que entender isso como parte do processo. Tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo. A vida não a gente não tem controle sobre tudo, né? Mas mesmo você não tendo dado certo, eu tive até um caso interessante de uma pessoa exatamente isso, que abriu um negócio. E num curto espaço de tempo, quando a pessoa compra, tipo uma Cacau Show, né? Quando compra franquia. Não deu certo, ficou com uma dívida e tal. E aí teve realmente que voltar para a empresa, trabalhar como trabalhava antes. E depois de um tempo, ele começou a refletir sobre isso e falou, pera lá, não deu certo por quê? E aí começou a entender esse processo e quando fez de novo a mudança, e aí foi uma mudança muito interessante, que a gente fala das mudanças radicais, de engenheiro para ser aconselhador de casais.
Nossa, bem... Olha que interessante, né? Passando por uma tentativa de franquia aí no meio do caminho. E bastante peculiar, né? O engenheiro. Muito peculiar, né? Do sexo masculino, engenheiro, e né, com essa... Quebrando paradigmas. Regras do... Mas assim, com certeza ele se sentiu muito mais forte na segunda vez, porque ele entendeu o que ele fez de errado anteriormente. E aí fez de um jeito diferente, porque é o que a gente fala, né? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é sinal de loucura, né? Então a gente tem que fazer diferente. Mas é engraçado, Cris, que eu também ouvi, Dani, mas fica tranquila, se não der certo, né? Isso me irritava num tanto, se não der certo, você volta. Aí eu comecei a observar, falei, mas por que isso está me irritando? E aí eu me deparei com o meu medo. Porque para mim seria inadmissível eu voltar. Eu estava saindo para fazer dar certo, então tem que dar certo. Não tinha volta. Quando eu olhei, exatamente, André, eu estava tão rígida, não tem volta. Sabe? Imagina, eu estou amando esse momento da minha vida, amando o Clinic Club, amando tudo que eu e a Mônica estamos projetando lá. Mas olhar para isso, né, e falar, poxa, está tudo bem. Eu acho que quando eu introjetei esse, está tudo bem, Daniela, você tira essas amarras, né? Exato. Aí eu percebi que não, porque eu irritava, né? Mas era meio na defensiva, né? Era reatividade. E essa é a importância, né? Quando você tem essa certeza de que você está indo para um caminho que você quer, que realmente você vê propósito, você se identifica com aquilo, você se sente mais forte, independente do que aconteça do lado de fora. Das críticas, dos questionamentos, das dificuldades, claro, né? Não tem negócio sem dificuldade, não tem mudança sem dificuldade. Isso faz parte da vida. Então, assim, você estando certa, você estando forte interiormente, acho que essa é a força mais importante. É você com você mesmo. Ô, Cris, e no seu dia a dia profissional mesmo, eu, André, me dispus ou tomei a coragem de falar assim, Cris, eu preciso fazer uma transição, uma mudança de carreira. Como funciona a sua realidade aí? Como seria a condução do seu trabalho comigo? É muito assim, tem toda uma estrutura, e essa estrutura começa por uma parte, assim, de resgate do autoconhecimento, porque é importante a pessoa entender quais são as suas habilidades, como que é o seu tipo de personalidade, quais são os seus valores e os seus interesses. Isso é muito importante. E aí a pessoa define qual é o objetivo que ela quer e a gente começa a trabalhar em cima desse objetivo com ações. Não tem outro jeito. O ser humano aprende fazendo. Então, se ficar só no papel, se ficar só na teoria, não vai evoluir, não vai sair daquilo. E esse processo de acompanhamento, André, é bem assim... O que faz sentido para a pessoa? Como que funciona para ela? Não sou eu que digo para a pessoa, faça assim ou faça assado. Porque não vai funcionar. Funcionou para mim, mas pode não funcionar para você. Então, você tem que descobrir o seu caminho. Mas o mais importante disso, coloque em prática um passo, volta, vê qual foi o aprendizado, qual é o próximo passo, volta. Você fala e esse testando processo, e modelando algumas testando coisas. E modelando. São aí de 10 a 12 encontros que a gente faz. Mas o mais importante do que a nossa conversa, numa hora, né, de atendimento, 1 hora e pouco, o mais importante do que isso são as ações que a pessoa coloca na prática e aí vê o que deu certo, o que não deu, como que ela pode melhorar o caminho. E é um processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Eu sempre brinco com os meus clientes que eu falo assim, você não vai dormir e acordar. Uau, eureka, agora eu sei o que eu vou fazer. Não, Cris, até a pessoa tem que entender que quando eles têm esse período muito longo dentro de um único lugar, foi o meu caso, o caso de outras pessoas que você deve ter atendido, alguns casos que o André citou, o próprio caso dele, existe aí o que a gente chama desse período de luto. Exato. Então ela pode estar convicta, ela pode ter a certeza que ela quer a mudança, mas já se tornou algo sistêmico pelo tempo que ela permaneceu. Exato. Então o luto ele vai acontecer querendo ela ou não, e respeitar esse momento também, né? Entender que as variações irão ocorrer. E, de novo, tá tudo bem, né? E até as mudanças para melhor, vamos dizer assim, né? Porque a vida inteira, imagina, eu trabalhei desde 15 anos de idade. Então, preso dentro de uma organização, dentro de horários rígidos e tudo mais. As Quando eu saí... estão aqui nessa bancada. Exatamente. Quando eu saí e fui para esse trabalho mais flexível...
Você se pega às 3 horas da tarde, cuidando das plantinhas do seu jardim, você fala, nossa, o que eu tô fazendo? A culpa bate, né? Você fala, esse horário eu tava numa reunião. Aí você para e fala, peraí, mas quando você tá 10 horas da noite lá também fazendo, ninguém vê. Ninguém tá vendo, né? Exato, Então, até as mudanças boas, a gente às vezes se cobra, né? Porque fala, ok, agora eu tenho flexibilidade, agora eu posso me dar o direito de buscar um filho na escola, de participar de uma reunião do meu filho, e tá tudo bem, né? É isso aí que você falou mesmo, você tem que quebrar primeiro dentro de você, né? Não se sentir inútil, não se sentir que você está, né, cabulando o serviço, cabulando o trabalho. Não, porque olha, eu vivenciei isso também, né? Porque essa questão, tá certo que a gente tem muita demanda, né? É a construção de algo totalmente inovador e replicável, só que dentro de uma flexibilidade que antes eu até tinha uma certa flexibilidade, só que você não tem flexibilidade sendo do CLT. Você só sabe quando você vira, né, dono do seu próprio negócio. E aí tiveram momentos que a gente, como a gente veio de dias intensos, vamos dar aquela descansada. Só que eu me deparei com situações onde, dependendo do dia que eu estava mais tranquila, eu falei, nossa, eu tô sentindo saudade daquela vida insana que eu tinha. Aí eu falei, Daniela, você não tá raciocinando. Pera, volta. Era justamente isso que você não queria mais. Exato, Mas porque você está habituado, então você não está sentindo falta, você só estava habituado àquilo. Exato. E esse processo de mudança, né, Dani, de novo, leva tempo. E aí as pessoas perguntam, mas quanto tempo? Não sei. Para alguns pode levar 6 meses, para outro pode levar 1 ano, 2 anos, depende de cada pessoa. Porque, de novo, depende de como você vai encarar aquilo, depende de como você vai trabalhar aquilo dentro de você mesmo. Exato. Né? Você quase que tem que criar uma barreira entre as coisas que você escuta de fora. Um filtro gigante. Um filtro, e aí trabalhar isso para você. Está sendo legal para você? Está sendo prazeroso? Está sendo gostoso você experimentar esse novo? Ok, continue e daqui a pouco vai passar. Dani, falando um pouco da parceria com o Clinic Club, espaço bom para quem está transicionando aí de carreira, né, e não tem mãos para tudo, né? Exato, André. Dentro do que nós estamos lançando agora, que é o Clube Clínico, e é engraçado isso, né? Porque tiveram alguns momentos do questionamento. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Aliás, eu descobri essa paixão que foi o desenvolvimento humano, e quando migrei para lá, eu também me questionei. Só que qual a conclusão que eu cheguei? Eu sozinha eu alcanço um número limitado de pessoas que eu posso apoiar. E quando eu olho para essa esfera, né, e essa gama de profissionais que podem se tornar profissionais membro do Clube Clínico, é um alcance muito maior. E daí eu olhei para outra paixão que eu tinha, que era cuidar e apoiar as pessoas. Eu acho que eu sempre tive esse olhar para o outro. Eu falei, poxa, né? Então eu estou podendo proporcionar esse cuidado, esse acolhimento, né? Nós estamos projetando espaço para que ele olhe realmente para o profissional e atenda todas as suas demandas. Inclusive, é lógico, né? Tem braços que nós não temos. Se tiver algum profissional lá que vá precisar de de orientações relacionadas à transição de carreira, a gente conta aí com o apoio da... Mas apoiá-los nas demandas, né? Para que ele realmente tenha esse ambiente de conforto, segurança e tranquilidade, isso com certeza. Porque daí é uma coisa que sempre foi minha. Eu sempre me preocupei com a experiência do cliente, sempre. Isso é algo meu, inato, né? Essa questão da jornada que ele estava tendo, onde quer que eu fosse. E é um olhar da Mônica. E aí o bacana é que ela vem da área da saúde, então ela conhece todas as deficiências que a área da saúde apresenta. Então foi uma junção aí bem bacana, né? De pensamentos e de olhar para o outro e sim, se importar, né? Com aqueles que se importam verdadeiramente com a humanidade também. E olha que interessante, né, André? Só pegando o gancho do que a Dani acabou de falar. Ela já tinha isso na trajetória profissional dela, esse cuidado com o outro. Então, ela reaproveitou, né? Ela está utilizando essa habilidade, essa competência que ela já tinha e está aplicando num novo negócio. Então, é isso que a transição de carreira faz. Você pega aquilo que você tem e você transforma no seu novo momento, no seu novo... Então, só para ficar claro, a Dani não perdeu 20 anos aqui de carreira. Não, de jeito nenhum.
De forma Pronto, alguma. Dani, tá liberta. Ela dessa continua culpa, construindo, dessa dor. continua construindo. E não tem fim. Não. Não tem fim. Essa que é a parte bacana, Essa né? é a parte legal. Cris, queria te agradecer aqui, obrigado de participar aqui do nosso bate-papo, bem descontraído. E queria que você deixasse uma mensagem final, ou como as pessoas podem te achar nas redes sociais, ou encorajar esse pessoal aí que tá assistindo, escutando, que tem aquela pulguinha para mudar de carreira. Eu que agradeço, André, e assim, eu acho que como mensagem final é exatamente esse começar, esse dar o primeiro passo. Que as pessoas ficam muito presas, de novo, né, no planejamento, na preparação. É importante, claro que é. Você também não vai, como você mesmo falou no início, você não vai largar um CLT e se jogar em alguma outra coisa nova. Existe um tempo de preparação, mas precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, as coisas não acontecem, né? E aí, eu trabalho de maneira autônoma, então no Instagram está como Salzane Cristina Coach, no LinkedIn, Cristina Salzane, então se quiser me mandar uma mensagem lá. E eu sempre faço uma primeira conversa com a pessoa, faço atendimento tanto presencial como virtual. Então, se a pessoa também não é daqui, já atendi pessoas até de fora do Brasil, brasileiros que estão fora do Brasil, né? Então, hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Você não se limita só ao local que você está. Então, tenho o maior prazer aí de ter essa primeira conversa com quem tiver interesse em dar esse primeiro passo. Bom demais. Legal. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um Moodcast. Queria agradecer a todos e até o próximo. Valeu!